Olá, paz de Cristo, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu quero tratar de um assunto delicado, mas que atinge muitas pessoas. Quero falar sobre pornografia. Sabe as suas consequências? O que a Bíblia diz sobre isto? É o que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo a mais um A Mesa com o Pastor. Muito bem. Antes de tratarmos sobre pornografia, vamos entender o termo, ok? Essa palavra ela é a junção de duas palavras gregas, pornô, que vem de porneia, né? Que significa uma abrangência de todos os tipos de relações sexuais, entre homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, pessoas com animais, enfim, tá? Geralmente associado ao pecado, nunca sexo lícito, sempre sexo ilícito, tá? E a palavra grafia, que tem a ver com escrita, com registro. Então, pornografia, registro dos eventos sexuais, uma coisa assim traduzida ao pé da letra, tá? Mas, a bem da verdade, a pornografia ela é muito mais do que esta simples definição. Sabemos que este problema, na verdade, é vendido como uma solução, porque para o mundo, consumir pornografia daria às pessoas um certo estímulo sexual e um certo vigor nessa área. Mas a verdade é bem o contrário disto. Pornografia não é algo recente, tá, pessoal? Nós temos registros de milhares de anos, onde não existiam fotografia, nem vídeos, nem imagens, mas até mesmo naqueles hieróglifos, aquela escrita egípcia, por código, é possível detectar ali cenas de pornografia, de sexo ilícito, tá? Nós temos também na história algumas cidades que se entregaram a este pecado de uma maneira desavergonhada, como por exemplo, Pompeia. Até hoje, se você for à Itália visitar Pompeia, você poderá constatar ali mosaicos, né, no chão que formam imagens de atos sexuais e sem pudor. Você verá também nos azulejos que eles pintavam na época, até mesmo em pinturas rupestres nas paredes de caverna, é possível encontrar esse tipo de alusão à pornografia. Agora, será que ela realmente estimula? Será que ela realmente ajudaria, por exemplo, um casal com problemas? Sabemos que não. A pornografia, ou o consumo da pornografia, é um mal muito grande, pelo simples motivo da pornografia, ao ser consumida, produzir em nosso organismo a formação, a produção daquela química chamada dopamina. O que é dopamina? Dopamina é a química que te dá uma certa satisfação, um prazer rápido, uma felicidade rápida, tá certo? É a mesma química que o organismo produz, por exemplo, quando uma pessoa usa droga. Ela cheira uma cocaína, o organismo produz aquela dopamina que lhe produz uma sensação extasiosa de bem-estar. Mas é passageiro, logo tudo passa e essa pessoa vai querer mais cocaína e mais cocaína e mais cocaína. Isso não tem fim. A pornografia faz exatamente isso com a pessoa. Ela nunca satisfaz e a pessoa sempre começa a buscar mais. O grande problema é que no caso dos solteiros, por exemplo, isso lhe trará alguns males. A pessoa que consome esse tipo de material, ela se torna uma pessoa apática a relacionamentos. Ela tem dificuldade, por exemplo, de desejar um namoro mais sério, um relacionamento visando um casamento, porque ela encontra essa satisfação de uma maneira rápida e solitária, sem nenhum tipo de problema. Só que o grande problema é que essa pessoa se torna cada vez mais compulsiva e, de repente, ela não consegue se controlar mais e ela não vive mais sem aquilo. Realmente, o consumo de pornografia se torna semelhante ao consumo de uma droga. No caso dos casados, o cônjuge que consome a pornografia, ele perde o interesse pelo seu parceiro. Que interessante. O mundo não vende que a pornografia estimula, mas como tudo no mundo é ilusão, isso também é. Pelo contrário,
O consumo de pornografia desestimula a vida sexual de um casal e o cônjuge acaba abandonando o seu cônjuge nessa área porque ele já está viciado em satisfazer-se sozinho. De fato, muitos casais têm se separado, se divorciado, porque a pornografia entrou no relacionamento. Agora, a pornografia, muitas vezes, nós temos a impressão que ela é só consumida por homens, mas isso não é verdade. Ela é consumida por homens e por mulheres. Tem mulheres que também são viciadas no consumo desse tipo de material. É bem menor o número, mas tem. As pesquisas mostram que 76% das pessoas que consomem esse tipo de material ele é do sexo masculino e apenas 24% do sexo feminino. Por que será isto? Porque a mulher, geralmente, em um relacionamento, ela é conquistada pelo que ela ouve ou ela é conquistada pelo toque. Já os homens, em sua grande maioria, são atraídos pelo que veem, pelo que olham. Então a pornografia é um prato cheio para o sexo masculino. O que a Bíblia diz sobre a pornografia? Bom, esta palavra porneia, ou para nós, traduzido como pornografia, que diz respeito a todo tipo de produção de imagens e de vídeos ou de cortes. A pornografia na Bíblia, ela é traduzida para nós com alguns nomes um pouco diferentes, mas é dela que está se tratando. Por exemplo, um termo que talvez você nunca tenha ouvido, ou se leu, não sabia o significado, é impudicícia. Já ouviu essa palavra na Bíblia? Já leu esta palavra na Bíblia? Impudicícia está fazendo alusão à pornografia. Uma outra palavra, prostituição, está fazendo alusão à pornografia. Uma outra palavra, fornicação, está fazendo alusão à pornografia. Então, todas essas palavras têm sido trazidas e reprovadas por Deus, porque elas trazem desequilíbrio e a pessoa se torna compulsiva em uma área que deveria ser saudável quando ela conseguisse alcançar o seu casamento, a sua vida conjugal. Capítulo 5, versículo 3 da carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia vai dizer assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Não é da vontade de Deus que esse tipo de sujeira entre em nossos corações. Lembre-se que Jesus disse no Sermão da Montanha: aquele que olhar para uma pessoa com intenção impura, desejando-a no seu coração, já se prostituiu com ela, já adulterou com ela. Olha como é sério. Jesus disse: aquele que olhar com uma intenção impura, desejando-a em seu coração, já cometeu esse pecado com ela. E a pornografia, esta sujeira, ela acaba nos privando da graça de Deus, da comunhão com Deus. Perdemos o interesse em orar, em louvar, em congregar, em conhecer mais das coisas espirituais, porque nós estamos sujos. O fluxo do Espírito Santo está impedido dentro de nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus liberta até do poder e do vício da pornografia. Pastor, como eu faço isso? Eu estou apegado a isso, meus pais não sabem disso, meu cônjuge não sabe disso. Bom, primeiro, admita, você tem um problema. É a primeira coisa. Você não pode mais ver isso como algo normal ou como algo que faz parte do teu cotidiano. Admita, você tem um problema. Diga para si mesmo: eu estou com um problema. É o primeiro passo, admita. Segundo passo, vai depender muito de você. Por quê? Porque você não consegue vencer a pornografia sozinho. É muito mais forte do que você. Nenhum de nós conseguimos vencer o pecado sozinho. É muito mais forte do que nós. Eu digo que o pecador tentar vencer o pecado sozinho é a mesma coisa que você colocar um soldado do exército da elite americana completamente armado para lutar contra um garoto com estilingue. Não vai dar nem para o cheiro. Então o pecador não vence o pecado. Nós precisamos de Deus em nossas vidas para vencer o pecado. E você pode me dizer: pastor, mas eu já sou de Deus, eu estou na igreja e tenho esse problema. Bom, você pode estar na igreja, mas Deus não está em você. Pelo menos não o suficiente, porque até agora você tem sido vencido por este mal. Mas calma. No Salmo 119,
no verso 9 ao 11, a Bíblia vai nos dar um conselho interessante, a Bíblia vai nos falar sobre algo interessante. Salmo 119, do verso 9 ao 11. Diz assim: como que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Olha agora, preste atenção, o 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esta palavra escondi também é traduzida como guardar. E quando você guarda algo? Quando você sabe que está precisando ou precisará muito daquilo. Por exemplo, vamos dizer que saiu uma notícia na televisão que daqui 1 ano nós teremos falta de feijão. Nós ficaremos 7 anos sem feijão. O que você faria? Você começaria a guardar feijão nesse 1 ano para poder suprir os outros anos que você ficaria sem. Quando a Bíblia diz sobre guardar a palavra no coração ou esconder a palavra no coração, significa que você tem que juntar mais desta palavra dentro de si. E isso só acontece com uma leitura saudável, uma reflexão, uma meditação diária e principalmente ouvir pregações genuinamente bíblicas. Jesus disse em João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra é como uma água corrente, uma água cristalina e contínua que corre no coração do pecador e vai removendo toda sujeira e sujidade. Uma outra maneira que você deve acrescentar à leitura da palavra para você vencer este mal é você começar a ter uma rotina diária de oração. Começa com 5 minutos pela manhã, 5 minutos à noite. Aumente para 10 minutos pela manhã, 10 minutos à noite. 15 minutos pela manhã, 15 minutos à noite. Quando você mistura oração com palavra, você começa a alimentar o teu espírito. Então ele se fortalece no Senhor e você vira à mesa. Esse pecado que antes te dominava, agora começa a perder as forças e daqui a pouco não tem mais espaço na tua vida. Conheci pessoas que tiveram acesso à pornografia muito cedo, com 10, 11 anos, e sofreram muito por isso, mas hoje estão libertos por Cristo Jesus. Este mal não pode mais dominar você. Mas eu sei que nós somos bombardeados de todos os lados. Muitas vezes você está no YouTube e você vai pesquisar um louvor e o YouTube te sugere uma propaganda ali de uma pessoa fazendo uma dança completamente sensual. O mundo hoje quer que você engula a pornografia. Mas se você estiver cheio de Deus e do Espírito Santo, este lixo não te dominará mais e não habitará no teu coração. Eu desejo vitória total e completa a todos aqueles que sofrem deste mal. Eu quero dizer, Jesus pode te limpar e te libertar. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.